Bem, irmãos, hoje chegamos à nossa 13ª lição na carta aos Efésios, e na porção que vamos estudar hoje, vamos tratar de um assunto que encerra a questão ética moral da vida cristã e ao mesmo tempo abre a última seção da carta. Então, o assunto que Paulo trata aqui é a vida cheia do Espírito Santo. Então, nós vamos caminhar hoje nessa direção. A sessão que vamos fechar hoje teve início no capítulo 4, verso 25, onde o autor fala sobre o caminho de santidade. Ele começa a falar ali sobre o caminho de santidade como a vida normal do cristão. Então, essa perspectiva de Paulo é aquela que deveria ser também a nossa perspectiva. Hoje, quando nós encontramos um cristão consagrado, santo, nós nos impressionamos, ficamos surpresos, mas essa deveria ser a nossa regra e não a exceção. Então, Paulo está em harmonia com tudo que ele vinha tratando antes, quando ele orienta os seus leitores sobre o dever de retirar das suas vidas tudo aquilo que atrapalha, dificulta essa jornada em santidade e que também deveriam acrescentar ou pôr no lugar daquilo que é retirado as virtudes, os valores, os princípios do reino de Deus que podem levá-los a essa vida santa. Então, é dessa forma que as práticas descritas no texto aqui, que são condenáveis, expressam um tipo de vida egoísta, voltado apenas para si mesmo, onde nós olhamos somente para nós, estamos preocupados apenas com as nossas necessidades, com os nossos prazeres. E efetivamente, irmãos, tudo que nós fazemos em termos de pecado, tudo que nos leva a pecar tem a ver com isso, com egoísmo. Porque sempre que nós pecamos, é porque de algum modo nós fomos egoístas e preferimos fazer a nossa vontade do que a vontade de Deus. Então, basicamente, pecar se resume nisso, egoísmo. Às vezes a gente não leva o egoísmo muito a sério, a gente acha que é um defeitinho, que poderia ser até suportado em determinado contexto, mas o egoísmo é uma das coisas mais perigosas que existe, porque ele nos afasta de viver segundo a vontade de Deus e nos escraviza a nossa própria vontade. E dessa forma nós não podemos fazer aquilo que agrada a Deus. Então, Paulo vai desafiar os seus leitores a imitar a Deus em seu amor e ao próprio Cristo, que, movido por um amor sacrificial, ele se entregou à cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele foi o primeiro a negar a si mesmo e fez isso de uma maneira que nós nunca poderemos fazer. Agora, no tocante ainda à questão moral, a carta vai dar especial atenção ao tema da corrupção da sexualidade. E 3 palavras resumem tudo que é dito sobre isso: impureza sexual, imoralidade sexual, impureza e avareza, que pode ser também traduzido como cobiça ou como lascívia. Então, Paulo compara a prática dessas coisas a uma vida nas trevas, na escuridão. E ele mostra o contraponto de todas elas, que é o fruto da luz, a bondade, a justiça e a verdade. A luz expõe as más obras e as reprova. E é por isso que quem ainda insiste em viver praticando o que é reprovado pela luz, prefere viver nas sombras, na escuridão. E quando nós falamos, irmãos, no tocante a essas coisas, quando nós tocamos nesse assunto, a nossa primeira reação, quando a gente ouve sobre isso, é de entender que nós estamos isentos. Porque nós pensamos em sombras, em trevas, em escuridão, como algo terrivelmente mal, o abismo da perdição. Mas não. As sombras se manifestam em nossas vidas de muitas formas, e às vezes de formas que nós nem percebemos. Então, por exemplo, quando nós fugimos
né, de enfrentar uma situação que nós sabemos que precisamos enfrentar, porque aquilo não está segundo a vontade de Deus nas nossas vidas, e nós vamos adiando, por menor que seja essa questão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos apagando a luz, nós estamos nos escondendo para não nos ferir, para não sentir o peso daquela responsabilidade, para não ter a faca da verdade, da justiça, da honestidade, da sinceridade, fustigando os nossos corações. Então nós fugimos. É melhor a gente fugir de uma pessoa difícil do que tentarmos nos reconciliar com ela, não é verdade? Melhor fugir. Então nós evitamos essas coisas porque para nós isso fere. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos desafia a pensarmos de outra forma. Nós somos chamados a viver na verdade. Viver na verdade não é fácil. Não é fácil para nenhum de nós. E mesmo quando nós chegamos aqui e vamos pregar a palavra de Deus, todos nós que usamos esse púlpito para fazer isso, nós não estamos aqui falando de coisas nas quais nós já estamos escolados e perfeitamente resolvidos. Não, nós também estamos aqui na condição de pacientes. Precisamos da graça de Deus para nós podermos fazer aquilo que Deus quer e não fazer o que nós queremos. Porque essa é a coisa mais difícil que nós precisamos lidar e enfrentar neste mundo. Então Paulo conclui essa perícope com um chamado ao despertamento, no verso 14, onde ele diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então, somente a luz de Cristo pode iluminar as nossas trevas, irmãos, e nos levar ao caminho de santidade. Paulo está falando para quem aqui? Para crentes ou para incrédulos? E ele está falando para crentes, porque ele sabia que mesmo quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos na igreja, ainda assim nós somos assediados pela velha natureza todo o tempo. Então ele está falando para nós. Amém? Nas últimas lições, nós temos trabalhado aqui com uma analogia que propõe a nossa leitura dessa questão moral que é exposta aqui, não é especificamente em relação à imoralidade sexual, como uma guerra, como uma luta entre a luz e as trevas. Agora, não se trata de trevas que estão fora de nós, mas dentro de nós. Dessa escuridão da qual vínhamos falando, que ainda habita o nosso interior e que é embaraço para a nossa caminhada na presença de Deus. Lá no final da carta, Paulo vai falar assim, da luta que nós travamos contra o mal que está fora de nós. Mas nessa porção que nós temos estudado nos últimos domingos, ele fala sobre a necessidade de vencermos o mal que está arraigado na nossa velha natureza, que ainda se manifesta em nós. Essa natureza que nós só nos livraremos dela definitivamente depois que nós formos totalmente transformados no fim da jornada. Mas até lá, nós estamos lutando com ela ainda dentro de nós. Pois bem, hoje nós veremos qual é a maneira ou o caminho proposto pelo autor para nós alcançarmos essa vitória cotidiana sobre a natureza velha e as suas inclinações, as obras más, até que nós sejamos transformados definitivamente. Então, vamos fazer a leitura do texto, capítulo 5, verso 15 a 20, e depois nós vamos orar. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a simples leitura, ó Deus, é uma bênção para nós. Que privilégio, Senhor, termos a Bíblia em nossa língua e podermos ler e entender o que ela diz. Senhor, quantos povos neste mundo ainda não têm uma linha das Escrituras traduzidas no seu dialeto, na sua língua pátria, Senhor, e não podem ter esse privilégio que temos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado graça. E nós podemos ter aqui liberdade de culto, podemos estar em Tua presença agora, para ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, obrigado por tanta bondade que o Senhor tem dispensado sobre nós. Desperta o nosso coração nesta manhã, para recebermos com avidez a Tua palavra e permitirmos que ela possa ferir a terra do nosso coração e fincar aí raízes bem profundas, para que os frutos de bondade, justiça e verdade sejam vistos também no nosso testemunho. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Primeiro tópico aqui do nosso texto, Paulo vai falar sobre as coisas que nós precisamos levar em conta dentro de tudo aquilo que ele vinha tratando anteriormente. Por isso ele começa com esse portanto aí. Já falamos bastante sobre ele e já explicamos que essa é a forma que Paulo tem de fazer o encadeamento dos assuntos, porque um assunto está ligado a outro, que está ligado a outro, que está ligado a outro, e ele vai fazendo isso até o final da carta, para mostrar que, de certa maneira, tudo o que ele está dizendo desde o capítulo 1 está ligado à obra que Deus fez em nós. O capítulo 1 ele se ocupa a falar dessa obra, e no capítulo 2 ele mostra como nós fomos incluídos nesse projeto salvífico maravilhoso de Deus, quando éramos gentios e não teríamos direito a essa graça, mas fomos incluídos e agora nós fazemos parte dessa nova humanidade em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele quer que nós percebamos, dentro da perspectiva do assunto de hoje, que o que ele faz aqui é mais ou menos uma conclusão de tudo que ele vinha falando, e é interessante a gente perceber, irmãos, nas palavras, a intenção por trás delas. Cada frase que nós encontramos na Bíblia tem uma intenção, não está ali por acaso, foi escrita por inspiração divina, portanto, tem uma intenção clara, e nós precisamos entender qual é a intenção, para que possamos entender qual é a mensagem. Então, Paulo está aqui mostrando que, dentro dessa perspectiva da conclusão, nós temos um ponto essencial que a gente precisa focar, que é a vida no Espírito. E antes de falar sobre a questão do Espírito propriamente dita, ele começa a falar sobre as necessidades que nós temos, ou seja, a forma como nós devemos viver uma vida de vigilância, também uma vida intencional. Então, ele diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente precisa ter uma preocupação, que a nossa vivência neste mundo como cristãos não deve ser vivida de forma aleatória, impensada, irrefletida. Ele está dizendo que nós precisamos ter uma intenção na nossa vida cristã, e essa intenção é viver com sabedoria. Então, uma vez que, ele diz, uma vez que vocês estão aí buscando a santidade, zelando pela boa conduta no agir e no falar, uma vez que vocês estão sendo desafiados a imitar a Cristo,
que viveu aqui uma vida de entrega, de sacrifício com o objetivo de agradar a Deus, uma vez que vocês estão sendo exortados a viver como filhos da luz e não das trevas, estão dizendo aqui de modo resumido, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Então, nesse sentido, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não vivam como tolos, mas como sábios. Meus irmãos, a sabedoria é um dos temas mais importantes das Sagradas Escrituras e ele está dentro da cultura religiosa judaica desde o Antigo Testamento. Ela é tão importante que ganhou uma série de livros dedicados a ela. Entre eles nós temos o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, sendo que em Provérbios a sabedoria ganha personalidade, ela é apresentada ali como uma pessoa, como se fosse uma pessoa. E é certo que Paulo foi criado e educado dentro dessa tradição de sabedoria, e por essa razão é muito natural que ele exorte os irmãos em Éfeso a viverem como sábios. Mas o que significa na prática viver como sábio? Significa ter inteligência espiritual. Nós temos ouvido falar nas últimas décadas, bastante sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é uma coisa muito importante, e vários autores escreveram sobre isso, bons livros, que nos ajudam a refletir sobre esse tópico que é muito importante para nós. Mas a inteligência emocional não reflete necessariamente a inteligência espiritual. Do ponto de vista bíblico, não. Porque a inteligência espiritual, do ponto de vista bíblico, é nós aprendermos a pensar com a mente de Deus. Para isso, nós precisamos conhecer a mente de Deus. E à medida que nós começamos a pensar com a mente de Deus, é claro, dentro daquilo que ela é revelada nas Sagradas Escrituras, então nós começamos a ter condições de entender o real valor das coisas, especialmente o valor das coisas que dizem respeito a Deus e a sua palavra. Então nós olhamos para esse mundo e já não vemos mais as riquezas deste mundo como algo de valor definitivo, completo. Nós já não olhamos para a riqueza como sinônimo de felicidade, necessariamente. Nós olhamos para as pessoas que vivem uma vida de retidão e de obediência a Deus no anonimato como pessoas mais importantes do que aquelas que vivem uma vida totalmente separada, divorciada da vontade de Deus, mas que são famosas. Nós começamos a mudar a nossa maneira de enxergar. Então Paulo deseja que aqueles irmãos vivam praticando a palavra de Deus, que eles encham as suas mentes com a palavra de Deus, ao mesmo tempo esvaziando as suas mentes das futilidades dessa vida. Você se lembra que nós falamos aqui que Paulo trabalha com essa dinâmica de tirar e colocar. As duas mensagens dessa porção nós falamos sobre isso. E vamos então relembrar ali os versos 22 e 23 do capítulo 4, quando ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Aqui nós temos um exemplo claro do que é inteligência espiritual. Irmãos, veja que Paulo coloca aqui os termos em oposição. Maneira antiga de viver, maneira nova de viver. Vida nova no espírito do entendimento. Deixar o Espírito de Cristo renovar os nossos pensamentos e atitudes. Natureza velha, nova natureza. A primeira, a natureza velha, se corrompe porque ela é guiada pelos desejos enganosos. A segunda é criada dentro de nós por Deus, é recriada
como uma nova natureza, e então, a partir dela, Deus quer que nos inclinemos para a justiça, para a retidão e para a verdade. Então devemos agir como quem troca de roupa, tirando uma roupa velha e vestindo uma nova. É isso que temos visto. Isso, irmãos, é inteligência espiritual. É quando nós somos instruídos no Espírito Santo de Deus, no Espírito de Cristo, e passamos a viver guiados pela sua mente, não mais pela nossa mente. Isso é viver como sábio e não como tolo. Esse é o motivo que movia o coração de Ezequiel, quando Deus, diante do vale dos ossos secos, pergunta para ele: Ezequiel, podem esses ossos reviver? Se Deus pergunta isso para nós hoje, para um pentecostal dos nossos dias, principalmente, ele ia dizer: claro que pode, Senhor, em nome de Jesus. Mas Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Por quê? Porque Ezequiel conhecia Deus o suficiente para saber que os propósitos de Deus nem sempre são os nossos propósitos. Na verdade, a maioria das vezes, o propósito de Deus é diferente dos nossos propósitos. E o que nós achamos justo, bom, reto, melhor, nem sempre é assim que Deus avalia essas mesmas coisas. Então, irmãos, conforme nós adiantamos há pouco, o que Paulo está fazendo aqui é trazer uma conclusão importante, né, com base naquilo que ele vinha dizendo antes, e ele vai aplicar o que é dito aqui na conclusão. Nesse momento, aqueles que já ouviram tudo o que ele vinha dizendo, desde o capítulo 4, versículo 25, mas isso também vai servir para o que será dito no segmento da mensagem, né, que, se Deus permitir, nós vamos ouvir no domingo que vem, onde Paulo vai falar sobre como nós levamos a vida no Espírito para o espaço da nossa vivência cotidiana. Então, seguindo aqui com o nosso texto, irmãos, Paulo vai falar a respeito da característica dos dias em que eles viviam. Estamos falando aqui do primeiro século. Versículo 16: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo significa procurar compreender qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós. O próprio contexto vai explicar isso. Quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, o nosso tempo não é desperdiçado, irmãos. Paulo lembra aqui aos irmãos, de que os dias em que eles vivem são dias maus, dias em que basta olhar aqui a extensa lista de práticas reprováveis a partir do verso 17 do capítulo 4, nós vamos ver por que Paulo categoriza esses dias como dias maus. E ele chama a atenção da igreja para esse tempo em que as obras das trevas prevalecem no mundo, e elas são citadas aqui, os desejos maus e perversos, a mentira, o ódio, o roubo, o linguajar torpe, entre outras coisas. E além disso, há pessoas se infiltrando na igreja e tentando enganar os irmãos com linguagem sutil e atraente, quando ele diz aqui que eles não devem se deixar enganar, Versículo 6, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, não se deixem enganar por aqueles que dizem: não, nós estamos vivendo na graça, Deus não pune ninguém, Deus não castiga, Deus não se importa com isso, Deus é amor. Então, essas pessoas estão tentando levar a igreja a uma vida dissoluta, com a garantia de que Deus não se importa com a maneira como elas vivem, mas Ele se importa sim. Então, todas essas práticas desprezíveis, elas vão revelar o reflexo de uma sociedade guiada pelo príncipe das potestades do ar, que atua nos filhos da desobediência, conforme o capítulo 2, versículo 2.
É certo, irmãos, que nós poderíamos dizer o mesmo da sociedade dos nossos dias e de todas as gerações que viveram desde que essa mensagem foi pregada. Basta nós olharmos pela janela para perceber o quanto são maus os nossos dias. E, na verdade, no primeiro século era bem mais fácil você saber o que era o mal, o que era o ódio, o que era o amor, o que era verdade, o que era mentira, o que era justiça, o que era injustiça. Hoje, além de todos esses males existirem no mundo e nos pressionarem o tempo todo, tem sido cada vez mais difícil para nós descobrir onde está a justiça, onde está a verdade, onde está o mal, onde está o bem, porque hoje nós vivemos uma guerra de palavras, e as palavras têm o poder de nos convencer muitas vezes, para deixarmos de enxergar onde o verdadeiro mal está, e às vezes nós identificamos o bem no mal e o mal no bem. Vamos usar um exemplo simples: criar filhos. Qual é a maneira correta de criar filhos? A Bíblia nos ensina que a maneira correta de criar filhos é ensinar a eles o caminho do Senhor, a disciplina, a responsabilidade, o apreço pelo trabalho, pela verdade, o desejo de viver uma vida com Deus, uma vida de retidão, baseada na sinceridade, em valores cristãos autênticos. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que muitas vezes é necessário punir os nossos filhos, castigá-los para que eles aprendam o caminho da verdade, da justiça, para que eles aprendam que eles vão ser, durante o curso da vida, privados de muitas coisas, e eles não vão poder viver uma vida de mimimi, e eles vão precisar ter força de caráter para enfrentar as situações difíceis da vida. Mas o mundo inteiro está dizendo para nós: não, não é assim. Deixe os seus filhos livres para eles fazerem o que eles quiserem, porque eles são boas pessoas. Um dia eles vão encontrar por si mesmos o caminho e vão seguir por ele. Então a pergunta é: vamos ouvir a multidão ou vamos ouvir a Cristo? Então, irmãos, um mundo difícil. Podemos classificar os nossos dias como dias maus? Nesse sentido, sim, muito maus, muito perversos. O que Paulo pretende, então, é nos levar à busca de uma vida redentiva. Em que sentido? A palavra que é usada aqui no grego, e é traduzida nas versões antigas por redimir, quando ele diz remindo o tempo, e na nossa versão está aproveitando o tempo, tem o sentido de resgatar ou de comprar. Por exemplo, naquele tempo era usada para falar do momento em que era comprado o escravo, a liberdade de um escravo, melhor dizendo, perdão. Então, comprar a liberdade de um escravo significava resgatá-lo, redimi-lo. E nesse caso, Paulo está falando de comprar o tempo, ou de resgatar o tempo. Em que sentido? A ideia aqui é de retirar o tempo de debaixo do jugo que o escraviza. Nós podemos ligar isso aqui com o verso 2 do capítulo 2, onde ele diz aí, a respeito do tempo em que vivemos, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo falando aqui sobre os poderes do mal. O que Paulo quer dizer, irmãos, é que nós devemos usar o nosso tempo não na prática daquilo que é mal ou fútil, mas no exercício de tudo o que se dirija para Deus, o que nos leve para mais perto de Deus. Então, é nesse sentido, nós deveríamos ter muito mais atenção com esse assunto do que nós normalmente temos, irmãos. O tempo que nos é dado neste mundo é um mistério. Ninguém sabe quanto tempo vai viver, e muito menos sabe o dia em que a sua vida neste mundo vai terminar. Então, Deus sabe.
E não somente isso, ele já determinou esse tempo. Salmo 139, verso 16, diz que o tempo determinado que o tempo de vida que nós temos neste mundo já foi determinado por Deus quando ainda estávamos em forma embrionária. Então nós só começamos a nos preocupar com isso, em conhecer a vontade de Deus, a partir do momento em que nos damos conta desse fato. Então, como cristãos, nós passamos por experiências de quase morte, às vezes, né? Muitos cristãos passam. E normalmente depois disso as pessoas reformulam as suas vidas. Elas param de se ocupar com o que não tem importância. Não é? Tem um filme muito interessante para quem quiser assistir, se chama Antes de Partir. Não sei quem já assistiu. Alguém aqui já assistiu? 2 atores excelentes, Morgan Freeman e Jack Nicholson. Excelente filme, muito interessante nesse sentido. E basicamente o filme fala sobre isso, né? Não vou te dar o spoiler, mas só para ter uma ideia, o enredo do filme é em cima disso. Sobre como nós nos preocupamos com coisas fúteis e desnecessárias, até que o médico chega e diga, olha, você tem tanto tempo de vida. E todas aquelas coisas fúteis passam a ser fúteis e desnecessárias para nós. E nós começamos a nos preocupar com o que realmente importa. Então somos lembrados da brevidade da vida, da necessidade de viver conscientes de que existe alguém que está muito acima de nós, alguém a quem devemos prestar contas no final dessa jornada, que é o nosso Criador. A experiência de chegar tão perto do fim, irmãos, elimina do nosso coração todo conceito falso, não é? Toda ideia falsa de um evolucionismo ou coisas dessa natureza. E nós prestamos atenção de que, de fato, a vida nesse mundo tem uma finalidade, e a finalidade é expressar a glória de Deus. Então, é a partir desse momento que muitos procuram viver de forma mais útil, mais construtiva e, acima de tudo, mais piedosa, não é? Voltados para as coisas do alto, onde Cristo habita, conforme a palavra diz. Então, já citei aqui o exemplo de James M. Boyce, um dos autores do livro Doutrinas da Graça, quando ele foi desenganado pelos médicos, com uma previsão de apenas 6 meses de vida, ele decidiu usar esse tempo para fazer algo que pudesse ser útil a Deus. E durante esse tempo ele escreveu o livro Doutrinas da Graça. Deixou uma grande contribuição. Ele fez como Maria, escolheu a melhor parte e pôs o seu foco naquilo que realmente era importante. Às vezes, irmãos, nós olhamos para os católicos romanos com desdém e dizemos que eles não sabem o jeito certo de ser cristãos, de servirem a Deus. Mas eu quero dizer para você, leia a biografia de pessoas como Teresa de Ávila, e você vai ver que nós podemos estar muito enganados, em muitos sentidos. Uma mulher que dedicou a sua vida a Deus de uma maneira singular. E na sua concepção, ela devia agir com temor e com reverência, até em colocar o pé no chão, porque esse chão foi o chão que Cristo pisou. Ela entendia a vida como uma coisa sagrada. Ela entendia a vivência neste mundo como uma oportunidade de viver no contexto do sagrado. Ainda que nós vivamos aqui num mundo mau e perverso, este mundo ainda é de Deus, ele ainda pertence a Deus, e o Senhor pretende redimir este mundo, irmãos. Então, essa mulher vivia uma vida de total dedicação, e eu já disse aqui, né, que ela só se referia a Jesus como Sua Majestade. E hoje, nós evangélicos queremos dançar de rostinho colado com Jesus, né? Ter uma intimidade
com Ele que nós não podemos ter, meus irmãos. Intimidade com Deus não é a mesma coisa que intimidade com o ser humano. A intimidade com Deus precisa ser, sobretudo, direcionada com a reverência, pela reverência. Então, remir o tempo, aproveitar o tempo, é procurar descobrir aquilo que agrada a Deus, conforme nós vimos no verso 10, é deixar as futilidades de lado, é deixar aquilo que Paulo chama de obras infrutíferas das trevas, no verso 11, é cortar da nossa vida tudo que não produz frutos de arrependimento, de justiça, de retidão. Mesmo quando nós nos ocupamos com as tarefas triviais do dia a dia, nós precisamos ter ainda assim a mente focada na meta de fazer tudo aquilo que agrada e glorifica o nome do Senhor. Conforme 1 Coríntios 10, 31, tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Numa das suas famosas resoluções de um homem piedoso, Jonathan Edwards, que foi um instrumento usado por Deus ali no grande reavivamento espiritual do século XVIII nos Estados Unidos, ele escreveu o seguinte: resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Com certeza, irmãos, as palavras de Paulo aqui exerceram muita influência sobre a vida desse autor quando ele escreve isso. Resolvi nunca perder nenhum momento do meu tempo, mas antes usá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. Então, pastor, você está dizendo que a gente não deve se divertir, não deve passear, não deve fazer mais nada, a nossa vida tem que ser ler a Bíblia e orar todo dia, todo o tempo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, irmãos, é que em tudo que nós fizermos, nós devemos ter a nossa mente voltada para Deus. Tudo, até nos momentos de entretenimento. Nós, brasileiros, temos o hábito de permitir que os momentos de entretenimento sejam os momentos em que a gente peca com a consciência mais tranquila. É o momento em que a gente age, de uma maneira imprópria como cristãos, mas a gente acha que está tudo bem porque nós estamos nos divertindo. Não. Em todas as coisas. É assim que se vive uma vida sábia, irmãos. Antes de tudo, buscando a sabedoria na sua fonte, que é a mente de Deus, a mente de Cristo revelada na sua palavra. E as pessoas que ignoram essa necessidade vivem como tolas, como insensatas, e mais, como se estivessem embriagadas. É isso que Paulo vai dizer aí na sequência, no verso 17, quando ele vai dizer, aliás, verso 18, e no verso 17 ainda ele vai dizer: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Bem, aqui fica bem claro que a tolice é comparada à ignorância em relação à vontade de Deus. E esse verso é bem semelhante ao 10, conforme nós já havíamos adiantado. A diferença é que lá ele está ordenando que nós venhamos a descobrir o que agrada a Deus. E aqui ele está ordenando que nós compreendamos qual é a vontade de Deus. O que o texto traz para nós é que nós devemos nos esforçar para compreender o que Deus quer, com base na sua palavra revelada nas Escrituras. Isso é viver intencionalmente, irmãos. É trabalhar para descobrir o que Deus quer, a fim de fazer o que Deus quer. E essa deveria ser a grande preocupação do cristão nessa vida, compreender o que Deus quer. Não seria o caso de buscar uma revelação de algo que está oculto a nós, que não pode ser compreendido, mas de ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, ou seja, buscar entendimento correto da palavra de Deus, como regra de vida. E é isso que nos levará a pensar como sábios, ao invés de tolos. É claro que essa ordem está alinhada com o diagnóstico que foi apresentado no verso 16. Os dias são maus. Como viver nos dias maus?
Então, o que se propõe aqui é uma reação aos dias maus. É a dedicação constante de se viver pela mente renovada, como nós vimos ali no verso 23 do capítulo 4. Então, a Bíblia é o guia da mente renovada. Se você quiser encontrar um ótimo guia para uma mente renovada, para viver com a mente renovada, leia a Bíblia. Imagine só, irmãos, o quadro que foi pintado anteriormente do mundo que nós vivemos, influenciado pela mente satânica, onde os homens são filhos da ira de Deus, onde as pessoas se empenham em praticar tudo aquilo que satisfaz apenas a sua carne. Como sobreviver a isso? Então veja que Paulo trabalha o tempo todo com a confrontação desses termos opostos. Vivam como sábios, não como tolos. Aproveitem bem o tempo, não sejam insensatos. Agora ele acrescenta mais um contraste. Não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. E aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Veja aí o verso 18. Não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Por que não se embriaguem com o vinho? Porque isso leva à devassidão. É importante que a gente perceba que existe uma relação clara aqui entre tolice, insensatez e a embriaguez. Tudo isso faz parte do mesmo pacote. Você já viu uma pessoa bêbada? Dá para conversar com uma pessoa bêbada? Dá para esperar a sensatez de uma pessoa bêbada? Tem como, né? Tem que deixar curar primeiro para depois sentar e conversar. Então, da mesma forma, irmãos, existe essa relação aqui que Paulo está fazendo entre a tolice, insensatez e embriaguez. Da mesma maneira que há uma relação entre sabedoria, o uso sábio do tempo e prudente e a vida cheia do Espírito Santo. Para onde a embriaguez leva? A dissolução. E é claro que o texto fala aqui do consumo excessivo do vinho, E então leva para a devassidão. A palavra usada no grego, que é traduzida aqui por devassidão, em outras versões é traduzida por descontrole ou inconsequência. Então tem o significado de uma ação que não mede as consequências, uma atitude baseada apenas no instinto, e não é fruto de uma reflexão, mas do impulso. É tipo o consumidor que chega no período do Natal, Ano Novo, Ele fala assim, poxa, eu já estou pendurado no cartão, mas é Natal, né? Natal vale a pena, vamos comprar, depois a gente vê como é que fica. São essas atitudes inconsequentes, tolas, insensatas, que muitas vezes tornam a nossa vida nesse mundo impraticável. É quando o álcool anula o nosso discernimento e turva a nossa capacidade de emitir um juízo correto sobre as coisas. Não é qualquer um que esteja sob os efeitos do álcool é capaz de fazer coisas inimagináveis, das quais a própria pessoa se envergonhará no dia seguinte. Então, posso falar com bastante propriedade sobre isso, porque a minha família toda foi marcada pelo alcoolismo. E Paulo sabe o que está falando. Mas o foco de Paulo aqui é falar sobre beber vinho demais? Esse é o foco dele? Não. Embora ele use a embriaguez literal como exemplo, ele quer mostrar aqui que o contexto que ele está querendo aplicar isso é a questão da sobriedade no comportamento e da embriaguez do comportamento. Ou seja, a vida do sábio é a vida do tolo. O sábio é aquele que vive uma vida de sobriedade, o tolo é aquele que vive como se estivesse embriagado. Então ele está usando esses termos apenas para ilustrar a importância de viver uma vida sensata. A vida cristã
é uma vida sensata, irmãos. E como a Bíblia define a insensatez, as palavras e atitudes tolas e impensadas, sem ponderação, como o estado de embriaguez. Nós sabemos bem, não é, o que tudo isso representa na realidade, e que muitas vezes as pessoas procuram no álcool a alegria, a satisfação, o contentamento, e na cultura de Éfeso não era diferente. Esses motivos estavam presentes nas pessoas quando elas procuravam o vinho, mas havia um motivo ainda maior e mais importante naquela sociedade, que era o culto ao deus pagão Dionísio, ou Baco. E certa vez, eu e minha esposa fomos fazer uma viagem para o sul, e nós entramos numa vinícola para visitar, e quando nós chegamos no saguão da vinícola, tinha um tacho enorme de cobre, uma coisa assim, e uma imagem de Dionísio, deitado ali, com um cálice enorme de vinho assim nas mãos, e aquela água toda em volta ali do tacho, ela tinha sido colorida, né, para parecer vinho. E eu falei para minha esposa: minha filha, nem vamos parar aqui, vamos passar direto, vamos visitar outro lugar, porque esse lugar aqui está contaminado. Mas olha, uma coisa terrível que a gente sente quando você se depara com um quadro assim. E ali pude perceber, ter uma ideia, né, muito superficial do que poderia significar esse culto a Dionísio. Uma coisa terrível. Embriaguez, orgia e toda sorte de pecados. Então, a cultura de Éfeso era marcada por essa questão. As pessoas cultuavam esse falso Deus, buscando inspiração por meio do estado de embriaguez. Então, aqui, irmãos, vão se misturar aspectos sociais, culturais e espirituais. E por essa razão, a solução que a Bíblia vai oferecer é uma solução de caráter espiritual. Paulo não aconselha os irmãos com tendências alcoólatras a procurar um grupo de apoio, por mais que esses grupos de apoio tenham grande importância na vida de muitas pessoas, e tem de fato. Mas esses grupos não trazem solução. A solução é se deixar encher do Espírito Santo. Essa é a solução. Então eu quero chamar a sua atenção para duas coisas. Primeiro, veja que o texto está na voz passiva. Ele está dizendo: deixe-se encher do Espírito Santo. Ou seja, não somos nós que nos enchemos, mas é Cristo quem envia o Espírito Santo a nós. Relembrando o importante fundamento teológico sobre isso, né, que foi o fato de que nós descobrimos, a partir da pesquisa bíblica e do estudo bíblico dedicado, que o Espírito Santo procede do Pai e também do Filho, não é? O nosso texto também aqui segue um princípio de que a verdade que se estabelece aqui, ela vai permear toda a carta, que vai falar sobre vida no Espírito. No capítulo 1, verso 13, Paulo fala que nós somos selados no Espírito Santo. No capítulo 4, verso 30, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo no qual somos selados. Agora ele ordena que nós nos deixemos encher do Espírito Santo. Então, em termos bem simples, o que o texto quer nos ensinar é o seguinte, irmãos: o caminho de santidade deve ser percorrido pelo cristão, mas ele só pode fazer isso se ele sofrer a inspiração e a influência do Espírito Santo sobre a sua vida. Do contrário, ele não consegue. Como pentecostais, infelizmente, nós perdemos esta compreensão acerca da obra do Espírito. Nós resumimos a obra do Espírito Santo apenas à concessão de dons espirituais, mas nós não colocamos a mesma ênfase e o mesmo peso na necessidade de viver uma vida cheia do Espírito para apresentar os frutos do Espírito na nossa vida. Então, muitas vezes,
O cristão pentecostal manifesta os dons do Espírito, mas não manifesta os frutos do Espírito. Ora, como isso é possível? Irmãos, como nós podemos falar em línguas e profetizar sem ter domínio próprio, sem ter mansidão, sem amar, sem expressar a benignidade, a bondade, a fidelidade? Como isso é possível? Será que o Espírito Santo está dividido entre dons e frutos? Não, é o mesmo Espírito. O apóstolo Pedro endossa essa questão quando ele fala que a santificação a qual somos chamados é a santificação do Espírito. 1 Pedro 1, versículo 2. Então não se trata de uma atitude moralista, que possa ter por si mesma aquele desejo, aquele impulso irresistível de buscar a Deus, a vontade de Deus. Não, irmãos. Nós precisamos do Espírito de Cristo vivendo e agindo dentro de nós o tempo todo. Mas há 3 coisas que nós podemos e devemos fazer nesse sentido. A primeira coisa é orar, pedindo. A segunda coisa é estudar a palavra de Deus, nos alimentar dela. E a terceira coisa é prestar culto ao Senhor. É isso que as pessoas estão fazendo na Bíblia quando o Espírito Santo vem sobre elas e enche a sua vida, as suas vidas com a sua presença. Temos, por exemplo, Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos orar, vamos pedir a Deus, irmãos. Quanto tempo faz que você não pede ao Senhor que renove a sua vida com o seu Espírito? Que encha a sua vida com o Espírito Santo? Que capacite você com os dons do Espírito para que você possa viver a vida que Ele quer que você viva? Quem disse essas palavras aqui de Lucas? Jesus. E como Jesus viveu a sua vida terrena? No Espírito Santo. O Evangelho de Lucas nos diz que ele nasceu por obra do Espírito Santo, que ao ser batizado o Espírito Santo veio sobre ele, que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo, que ele começou o seu tempo ali de provação guiado pelo Espírito Santo, que ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. Então eu pergunto para você, se Jesus, ao vir a este mundo, viveu uma vida no Espírito, como é que eu vou viver aqui uma vida que agrada a Ele, a não ser no Espírito? Não tem jeito, irmãos, a nossa carne não pode agradar a Deus. Então, além disso, a Bíblia mostra que o Espírito Santo segue a palavra de Deus. Em João 16, Jesus diz que o Espírito que ele iria enviar, quando ele fosse, iria guiar os seus filhos na palavra, porque ele segue a palavra. Então ele diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. João 16, 13 e 14. Ou seja, o Espírito Santo opera por meio da palavra de Cristo. É assim que ele nos convence do pecado. É assim também que ele vai nos enchendo da sua presença. Então, irmãos, quanto mais nos dedicamos à palavra de Deus, lendo, meditando, vivendo, pregando, mais nos abrimos para que o Espírito nos encha da sua presença. Paulo, em outra carta, vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente no coração de vocês. Colossenses 3, verso 6. Então, orando, buscando na palavra de Deus, e finalmente, temos aquele texto clássico do Espírito Santo enchendo a vida dos cristãos em Atos 2. O que eles estavam fazendo quando isso aconteceu, irmãos?
eles estavam prestando culto ao Senhor. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos deste. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falassem. Olha, percebeu aqui no texto a ênfase? Eles se reuniram, unânimes, em oração, reunidos no mesmo lugar. Ou seja, a ênfase aqui, irmãos, é que o Espírito, ele se derrama na comunhão dos santos, quando nós nos reunimos. Então, são 3 coisas fundamentais que nós temos aqui, não é? E o texto ainda chama a atenção para o número de pessoas que se reuniram, mais ou menos 120. Não foi a totalidade dos que viram Jesus ressuscitado, 500 pessoas. Então, nós sabemos que oração perseverante é uma das características da igreja do primeiro século, né? Capítulo 2 de Atos, verso 42. Quem sabe quando o Espírito Santo poderá ser enviado a um dos nossos cultos para nos encher, como foi naquele dia? Eu imagino que vai ser num culto de quinta-feira, quando ele se derramará sobre nós enquanto nós oramos no nosso momento devocional diário. Quando será? Não sabemos. Pode ser num dia que você nem esteja muito afim de orar. Ninguém sabe. Então, o que nos cabe fazer, irmãos? Perseverar. Perseverar na reunião, no ajuntamento, na palavra, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no clamor, no devocional diário. E pedir: vem, Senhor, enche a minha vida com o teu Espírito, porque de modo contrário, eu não posso viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Não tenho esse poder. Os escritos de Paulo, irmãos, têm muita coerência e muita lógica. E da mesma forma que até aqui ele vinha usando confrontação de termos opostos para expor o pensamento principal, inspirado, da mesma forma ele vai fechar essa sessão. Então, se a entrega à embriaguez nos leva à dissolução, à tolice, à insensatez, se a entrega à dissolução nos leva à tolice, à insensatez e a todas essas práticas infames e torpes, isso nos torna semelhantes ao primeiro Adão, não é? Inclusive. Da mesma forma, a entrega ao controle do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, também nos leva à produção de bons frutos. Nos torna semelhantes a Cristo. E eles são descritos logo aí nos versos 19 e 20. E aqui nós temos 3 resultados, 3 marcas da vida cheia do Espírito Santo. E por aqui você pode ter um termômetro de como está a sua própria vida nesse sentido. A primeira marca, versículo 19, primeira parte. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a primeira parte do texto diz: falando entre vocês. Essa é a primeira marca da vida cheia do Espírito. O embrião dessa verdade também está naquilo que Jesus ensinou, quando ele fala, sobretudo repreendendo os fariseus: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 34 e 35. Se a minha vida está voltada para as coisas do Espírito, se ele enche a minha vida, isto vai ser comprovado nas minhas palavras,
nos assuntos que me interessam, nas leituras que eu pratico, nas conversas que eu tenho, eu terei experiências com Deus a compartilhar. Versículos bíblicos a me inspirar no conselho e nas palavras de conforto que eu ofereço a outras pessoas. Mas, acima de tudo, quando eu me reunir com os meus irmãos, estes serão os momentos mais alegres e gratificantes na minha semana, principalmente porque nós vamos compartilhar o que Deus tem trazido ao nosso coração. Vamos compartilhar o que temos recebido de Deus. É principalmente sobre isso que o texto vai tratar, irmãos. Quais têm sido os temas das nossas conversas? Do que nós cristãos temos conversado? Sobre o que temos falado? Isso revela o quanto nós estamos comprometidos com Deus ou não. Não é? Às vezes, nós somos convidados para determinados eventos, e nós percebemos que hoje muitos cristãos já ficam constrangidos quando alguém chama o pastor para orar. Quando chamam, porque às vezes não chamam. Porque a oração não cabe mais. Hoje nós vivemos num mundo onde a oração não cabe mais. Então as pessoas não chamam mais o pastor para orar. Na verdade, alguns nem chamam o pastor, para não se sentirem constrangidas de chamar o pastor e não chamar o pastor para orar. Entende isso? Nós hoje somos capazes de passar um tempo conversando e falando mal dos nossos irmãos em Cristo, da nossa igreja, da nossa liderança, da nossa denominação, da igreja evangélica, do povo de Deus, sem um pingo de temor nos nossos corações. Mas, irmãos, a igreja é de Cristo. Ela pertence ao Senhor, ela é a sua noiva. Então, como têm sido as nossas conversas? Nós precisamos entender, irmãos, que é importante viver uma vida intencional também nesse sentido, de saber o que estamos falando entre nós. Então, na tradição judaica, das reuniões das sinagogas, era muito comum se usar o cântico em antífona. O que significa isso? É quando uma pessoa puxa, recita, né, um salmo ou um hino, e o coro da congregação responde. É a leitura que nós fazemos todo dia, todo culto aqui, antes de começarmos, uma leitura em antífona. Ou seja, existe uma pessoa que puxa a leitura e a congregação responde. O Salmo 136, por exemplo, seria uma antífona, quando você tem a primeira parte do versículo e a segunda parte sempre diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esses cânticos, eles poderiam ser dirigidos a Deus como adoração ou à própria congregação em forma de exortação. E era basicamente esse o padrão do culto público no primeiro século, na era cristã, né? E dessa forma o importante é a gente perceber o quê? Que a vida no Espírito Santo, a vida cheia do Espírito, até as minhas palavras adquirem um caráter sagrado. O que eu falo tem um caráter sagrado. O segundo resultado, então, que marca essa vida cheia do Espírito Santo, são as motivações que nos levam a cantar para Deus, porque elas se tornam legítimas e verdadeiras. Verso 19b, né? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, observe que é um termo qualificativo do louvor, né? Ainda, quando ele vai dizer, louvando ao Senhor com todo o coração. Então, são duas coisas que estão sendo colocadas aqui. A primeira é o que cantamos, e a segunda, como cantamos. O que cantamos é aquilo que o próprio Deus tem nos dado: salmos, hinos, cânticos e espirituais. Ou seja, tudo aquilo que serve para expressar a minha espiritualidade,
a minha relação com Deus, o meu amor a Deus, a minha disposição de obedecê-lo, de fazer a sua vontade, isso é o que eu devo cantar para Ele, é o que eu devo oferecer a Ele. Então devemos confessar que muitas vezes nós estamos cantando na igreja, mas nós não estamos focados no que estamos fazendo. E Paulo então chama a nossa atenção dizendo que nós devemos louvar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Jesus já havia falado sobre isso com os líderes religiosos, sobre os líderes religiosos, que eles oravam em pé nas sinagogas, querendo a fama e o reconhecimento, mas que eles não faziam isso de todo o coração. Por outro lado, a oração de Ana, mãe de Samuel, onde só os lábios se moviam, a Bíblia diz que ela orava com o coração e não somente com as palavras. E essa foi uma centelha que transformou toda uma nação, irmãos. A frieza e a indiferença muitas vezes vão matando essa chama que deveria permanecer ardente no nosso interior. O nosso culto, o nosso louvor se tornam algo mecânico, automático, superficial, nosso coração não está presente, não há paixão, não há entrega, não há fogo no louvor, porque nós temos várias coisas que nos restringem. A timidez, o medo de sermos zombados por alguém que nos vir fazendo algo mais espontâneo. E nós sempre esperamos que o irmão do lado acenda o fogo para a gente poder colocar a mão e se esquentar. Mas a pergunta é, por que você não faz isso? Eu já citei aqui um autor que diz que o verdadeiro culto é aquele onde cada cristão leva o fogo para a igreja. Ele não chega lá esperando que o fogo esteja aceso para ele se aquecer. Ele leva o fogo para a igreja, porque durante a semana esse fogo esteve ardendo no seu coração. Então, essa alegria, essa paixão, não são motivadas pelo vinho, mas pela presença abundante do Espírito Santo na nossa alma. Essa é outra marca do cristão cheio do Espírito Santo, irmãos. E a terceira marca está aí no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente vai caminhando para concluir. A vida cheia do Espírito é uma vida que constantemente agradece a Deus. Essa marca do Espírito, como em todos os escritos de Paulo, e nesse último ponto aqui é também marcante, nós vemos a presença da Trindade bendita. Nós servimos a Deus no Espírito para exaltar o Pai e o Filho. Então, uma das heranças malditas da história de Israel ao longo dos séculos era o hábito de murmurar. Vemos isso na Torá, nos profetas, nos Salmos, e vemos isso também nos Evangelhos, na rejeição de Jesus pelos seus compatriotas judeus. Não é sem motivo que Paulo vai exortar os irmãos de Éfeso. Ele já havia advertido a eles sobre isso, com relação à palavra frívola, a ira, a amargura, a indignação, coisas que levam à murmuração e entristecem o Espírito Santo. Então Paulo aqui, ele mostra que nós devemos viver ao contrário disso, uma vida cheia do Espírito que é grata, que procura sempre a oportunidade de expressar essa gratidão, de dar graças em tudo. Irmãos, então tudo aqui está relacionado com Deus, Pai, Filho e Espírito. Sua amorosa providência, o seu amor incondicional, sua graça salvadora, sua misericórdia e até a sua forma de nos moldar através das lutas que passamos, ou seja, dar graças a Deus em todas essas situações e em todas as circunstâncias que nós vivemos, sejam momentos bons ou momentos maus. Então eu quero dizer a você, o cristão não é masoquista. Nós não damos graças pelo mal, porque isso seria pecado.
mas damos graças pelo fato de Deus agir, muitas vezes, no sofrimento e nas lutas para o nosso bem, conforme Romanos 8, versículo 28. Então, não temos prazer no mal, não temos prazer no sofrimento, não temos alegria na dor, na doença, não temos. Isso nos entristece, nos faz doer, nos faz chorar, sofrer. Mas nós nos alegramos no fato de saber que Deus está agindo até ali para o nosso bem. É assim que nós encaramos as dificuldades da vida, irmãos. Conclusão. Na nossa porção de hoje, então, Paulo responde a uma pergunta que ninguém fez, mas que tem ficado subentendida desde o momento em que ele vem falando sobre qual deve ser a ética cristã. Sim, sim. Muito, ou seja, na palavra de hoje, e nestes Uhum. últimos, passada também, e até nesta semana, me entrou uma pergunta: se é tão importante o Espírito Santo, porque ele é que nos convence, Sim. ele é a pessoa que todos os dias, ele é que nos leva a procurar do Senhor, porque a gente não procura porque não é tão mencionado, tão importante como deveria ser. Porque no final, se o Espírito de Deus está conosco, ele é o que nos leva a ter a necessidade diária Sim. de ter uma vida diferenciada em Cristo. Uhum. Ok, a pergunta da Jenny é: se é tão importante vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, por que não se fala tanto sobre a busca do Espírito Santo, sobre a necessidade de buscarmos? É isso? Quando você diz que não se fala tanto, você diz de um modo genérico, né? Na mídia evangélica, de um modo geral. Em geral, Certo. como a grande importância que ele tem. Sim. A Jenny, então, está fazendo essa pergunta. Por que a igreja, de um modo geral, não dá maior ênfase a essa busca por uma vida cheia do Espírito, se a vida cheia do Espírito é tão importante? Bem, Jenny, eu diria que isso acontece porque os valores cristãos foram invertidos. Na verdade, o contexto cristão hoje no nosso país e no mundo abraçou os valores do sistema, os valores do mundo. E os valores do mundo não precisam, para que eles sejam cultivados, para que eles sejam buscados, para que eles sejam considerados importantes, para que eles sejam cultivados e para que as conquistas que estão compreendidas nesses valores sejam alcançadas, você não é o Espírito Santo que é o agente, o sujeito dessas ações, é o próprio homem. Nós vivemos hoje uma religião que é sustentada pelo homem. O contexto humanista encharcou a igreja. Então, hoje nós aprendemos como produzir um avivamento. Nós aprendemos como produzir emoção na igreja, nós aprendemos como manipular os sentimentos das pessoas para que elas façam aquilo que nós queremos que elas façam. Então, hoje, o que faz sucesso na igreja? Não é mais o líder piedoso, é o coaching. Porque o coaching é que sabe nos ensinar o caminho das pedras. Como nós chegamos ao sucesso, a riqueza, o bem-estar material, físico. Como nós construímos os nossos castelos de areia nesse mundo, ainda que sejam de areia. Mas essas coisas não têm o Espírito Santo como sujeito. Porque todos sabem que o Espírito Santo não vai se prestar a isso. Por isso se fala tão pouco sobre a necessidade de buscar o Espírito Santo, porque os frutos do Espírito não tem nada a ver com as ambições que muitos dos cristãos hoje conservam em seus corações, né? Os frutos do Espírito são outros. Eles estão descritos aqui claramente na carta de Paulo aos Gálatas, e eu vou lê-los aqui para a gente poder se lembrar: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu pergunto para os irmãos, essas são as metas da igreja evangélica hoje, meus irmãos? Amor, alegria, Espírito Santo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus me livre. Mas Paulo diz, contra essas coisas não há lei. A lei não tem poder contra essas coisas. É por isso que hoje se fala tão pouco acerca da necessidade de buscar uma vida cheia do Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito, muito além da promoção, da distribuição de dons espirituais, fala sobre a frutificação de uma vida virtuosa na presença de Deus, que realmente vai fazer diferença nesse mundo. É por isso que nós temos hoje tanta riqueza na igreja, e o discurso da igreja, por outro lado, é um discurso tão pobre. É um discurso muitas vezes até medíocre. O nosso discurso. Não estou falando aqui do nós e eles, irmãos, estou falando de nós. Porque todos nós estamos envolvidos nessa situação de alguma maneira, uns mais, outros menos. Nós fazemos parte da igreja, o que acontece na igreja nos atinge, nos afeta. Então nós precisamos nos despertar do sono, como Paulo coloca aqui, enquanto ainda é dia, e buscar essa vida cheia do Espírito, para que de fato o caminho de santidade possa ser visto na nossa jornada. Amém? Respondi a sua pergunta? Sim. Além disso, que o senhor falou, o senhor também não acha que pode ter um pouco a ver, principalmente do meio reformado, que por conta de tantos excessos que foram feitos em nome do Espírito Santo, até se evitou por falar disso, com medo de se envolver e se parecer como se fizesse parte do mesmo contexto? É sobre os excessos, né, que você está falando. Então, a pergunta do Danilo é se além daquilo que foi dito, como motivos de não se falar tanto sobre a necessidade da busca do Espírito Santo, hoje predomina no meio, na mídia, né, de um modo geral, hoje há um interesse bastante renovado acerca da teologia reformada. E, em regra, as igrejas reformadas, elas têm uma preocupação legítima, mas muitas vezes excessiva, com a contenção, né, desse estímulo à busca de uma vida no Espírito, com medo dos excessos. Então, para que não haja excessos, muitas vezes a liderança prefere segurar e não estimular a busca. Mas aí vem aquela questão que a gente falou lá no início. É o medo de você lidar com o que é trabalhoso, né, com o que é desafiador, com o que é difícil. É a nossa tendência de fugir daquilo que confronta, daquilo que choca e que exige de nós o quê? Um trabalho, um esforço, uma dedicação, muita graça, muito amor, muita bondade, muita sabedoria. Então, irmãos, respondendo à questão que o Danilo colocou, sim, é possível que isso também seja um fator que inibe, muitas vezes, que inibe o discurso, né? Que possa estimular essa busca de uma vida cheia do Espírito, porque o medo dos excessos, muitas vezes leva a liderança a refrear essas questões na igreja. Então, o que a gente precisa é trabalhar na busca e trabalhar nos resultados da busca, porque nem todos têm maturidade para agir de uma forma coerente quando recebem essa plenitude do Espírito, né? Então, a gente tem que trabalhar dos dois lados, nesse sentido, ok?
Respondi a pergunta? Certo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Ok, então, Paulo está trabalhando aqui, né, com essa questão. Nós falamos sobre uma pergunta que ninguém fez, mas que ficou subentendida desde o princípio. E a pergunta é: como seremos capazes de viver por esses padrões? Como poderemos viver vida santa neste mundo mau? Então a resposta é: andando no Espírito Santo, tendo a vida cheia da sua presença, de modo que não haja espaço para qualquer reivindicação da carne. Meus irmãos, eu acho muito interessante que, quando a Bíblia fala de uma vida cheia do Espírito Santo, ela diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo. Mas quando a Bíblia fala da luta contra a carne, o apóstolo Paulo diz: faça morrer a velha natureza. É você que tem que fazer. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, ele diz: tenham domínio sobre o seu corpo. Ele não diz: deixem-se ser dominados no seu corpo. Não, ele diz: tenham domínio pelo seu corpo, sobre o seu corpo. Então existem coisas que nós devemos fazer, que é o nosso papel. E refrear os impulsos da carne, a nossa velha natureza, é um trabalho nosso. Nós precisamos trabalhar para isso. Mas trabalhamos ao mesmo tempo em que pedimos que o Espírito Santo nos encha. E à medida que o Espírito Santo nos enche, nós trabalhamos. É um processo de retroalimentação. Então, irmãos, não existe essa coisa da vida na graça ser uma vida na rede. Não. Uma vida na graça é uma vida no caminho. Nós estamos andando, estamos numa jornada e precisamos tirar o pé do chão e andar, porque os dias são maus, continuam sendo muito maus e serão cada vez mais difíceis e desafiadores para nós, não é? Não adianta a gente esperar pelo Batman, porque ele não vai resolver os nossos problemas. A nossa cidade também é uma cidade que vive na escuridão, mas somente a luz de Cristo pode resolver as nossas questões. Só ela pode iluminar essa escuridão que existe e nos levar ao caminho de santidade. E aqui está, irmãos, a direção a seguir para quem deseja vencer o lado obscuro do seu próprio coração, né? A força do cristão não é uma forma de energia cósmica, mas a presença do Espírito de Deus, habitando abundantemente no seu íntimo. Como cristãos, como é que nós conseguiremos vencer o lado sombrio? Somente estando cheios do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o que quer que nós façamos nessa vida, o que nós precisamos para fazer de modo cristão, obedecendo a Deus, não é que a força esteja conosco, mas que o Espírito Santo nos encha mais e mais a cada dia, e que esta seja a grande ambição e o grande desejo do nosso coração. E fazendo aplicação aqui para nós orarmos, irmãos, eu quero colocar apenas um ponto. Eu convido você para um breve momento de reflexão. Curve a sua cabeça e pense um pouco sobre isso. Especialmente sobre essas 3 marcas que nós trouxemos aqui, à luz da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo vai nos mostrando acerca da vida cheia do Espírito Santo. Pense um pouco sobre como tem sido a sua relação com os seus irmãos em Cristo, com as outras pessoas. Você tem falado de Jesus, você tem falado sobre Deus, sobre as coisas de Deus, você tem compartilhado as coisas do alto, as coisas do Senhor. Você tem sido um instrumento para transmitir bênçãos, para transmitir palavras de salvação. E bênçãos aqui não no sentido de coisas materiais,
mas bênçãos no sentido de transmitir a palavra que salva, que transforma, que muda a vida das pessoas e tira as pessoas do sofrimento, do jugo do pecado, que conforta o coração doído, que leva uma palavra de restauração para a alma doente, uma palavra de conforto. Às vezes, irmãos, nós vemos uma pessoa sofrendo, ao invés de nós levarmos uma palavra de conforto, a gente coloca mais peso sobre ela quando a gente diz: você não tem fé, você não sai dessa porque você não tem fé. Isso, irmãos, é uma tolice, é uma estupidez, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de graça, é uma falta de compaixão inominável. Não podemos chegar diante de um doente e tirar a vida dele para resolver o problema da doença. Se nós não podemos curá-lo, pelo menos devemos levar o conforto. Devemos estar perto, às vezes até sem falar nada. Somente sentar ali e ficar com a pessoa, estar com ela. É isso que precisamos fazer. Isso é ser cristão, irmãos. É falar com as pessoas sobre as coisas de Deus. É falar com salmos. É falar com hinos. É falar com cânticos espirituais. Precisamos louvar a Deus de todo o coração. Oferecer ao Senhor as nossas vidas inteiras, não pela metade. Entrar diante da sua presença com a maior paixão, com o maior fervor que nós tivermos para oferecer a Ele. Deixar que o nosso coração se derrame na sua presença, sem reservas. E entregar a Ele o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. O Senhor procura esses adoradores verdadeiros. Ele procura. Isso quer dizer que não são muitos. Que nós sejamos achados entre estes, que adoram o Senhor em espírito e verdade. Pense como você tem vivido a sua vida no tocante a ser grato, a ter um coração grato. Não pelo que você quer receber, espera e pede, mas pelo que você já tem recebido, pelo que Deus já tem feito na sua vida, pelo que Ele já tem te dado, pelo dom precioso da vida, pelo milagre da vida. Cada dia é um milagre. O nosso corpo é um organismo complexo, extraordinariamente complexo. Cada dia de vida que vivemos é um milagre, meus irmãos, um milagre. Um milagre. E isso é motivo para darmos graças a Deus. Por cada dia, por cada hora, por cada instante de vida que temos. Devemos ser gratos ao Senhor. Não podemos deixar que o materialismo e o consumismo deste mundo deturpem o nosso pensamento, a nossa compreensão acerca dessas coisas. Não precisamos trocar de carro todo ano para sermos gratos. Não precisamos de uma roupa nova toda semana para sermos gratos. Não precisamos de smartphone todo ano, novo, ou de 6 em 6 meses, para sermos gratos. Nós já temos muitos motivos e razões para sermos gratos. Que o Senhor nos dê os meios, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos liberte de todo o conceito distorcido que tem contaminado o nosso coração acerca dessas coisas, e que nós possamos realmente assumir a nossa condição como cristãos. Não há outro jeito, irmãos.
de nascer de novo a não ser matando a velha criatura, destruindo o velho homem. Jesus disse que se o grão de trigo caindo no chão não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso se aplicava à sua própria vida e também se aplica às nossas vidas. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, que tem trazido mais uma vez um grande desafio sobre nós. Senhor, nós queremos tomar sobre nós esse fardo que a tua palavra traz com alegria. Não queremos fazer isso com tristeza no coração. Não queremos sair daqui hoje, Senhor, abatidos, tristes. Não, queremos sair alegres. Nós queremos sair contentes. Nós queremos sair agradecidos. Então te pedimos, ó Deus, que aquilo em que o pregador foi insuficiente para transmitir na tua palavra, que o teu Espírito possa falar melhor aos corações de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Para que nós sejamos todos, ó Deus, todos, a começar aqui em mim e em cada um dos meus irmãos, que nós sejamos tocados pela tua mão, pelo teu poder, pela tua palavra, de uma maneira incondicional. Que o Senhor trate conosco, no nosso íntimo. Ó Deus, nos ajudando e nos fortalecendo para que nós possamos fazer morrer a velha criatura, a fim de que o homem novo, segundo Cristo, seja prevalente em nossas vidas, possa prevalecer em nossas atitudes, palavras e pensamentos. Leva-nos, ó Deus, a esta disposição, Pai amado, de procurar uma língua, o linguajar que seja compatível com a nossa fé, com a vida de Cristo em nós, que nós possamos falar mais sobre as coisas do alto, compartilhar as riquezas do teu reino. Que o Senhor nos ajude para que durante a semana nós venhamos a nos encher da tua palavra, de modo que no final de semana e nos dias de culto nós possamos compartilhar, Deus, a tua palavra com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a prestar culto a ti de todo o coração, a entrar na tua presença, Senhor, com a nossa alma inteiramente consagrada, dedicada, Senhor, fazer do nosso lugar um lugar de culto totalmente comprometido contigo, ó Deus, de tal maneira que nós venhamos a contagiar os outros. Em nome de Jesus te pedimos, dá-nos um coração totalmente grato. Tira de nós, ó Deus, toda a influência perversa do materialismo deste mundo, do consumismo e do hedonismo deste mundo, que são os deuses deste século, Senhor, cultuados por esta geração corrompida, perversa, que vive na escuridão. Nós te pedimos, ajuda-nos a levarmos a luz de Cristo. E, portanto, tira de nós a escuridão que ainda existe, para que a luz de Cristo possa ser vista no nosso testemunho. Ó Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.